quem sou eu? Amém? E é interessante quando se faz essa pergunta, porque eu em casa, quando Deus me deu a frase, eu perguntei, a primeira coisa, ao meu filho, né, Ricardo, aquele menino lindo que está lá no som, né, todo mundo conhece, olha para ele, me vê, a beleza em pessoa, né? Claro que ele é um pouquinho melhorado, né, Jorge 2.0, mas eu perguntei a ele, filho, quem você é? E a primeira resposta dele, ele disse, eu sou seu filho, filho de Jorge e Andréia. Perguntei à minha filha mais nova, né, que foi lá para a salinha lá com as crianças, no culto infantil, a Raquel, perguntei, vem cá, filha, quem você é? Ela olhou para mim, sou sua filha. E é interessante nós pararmos para pensar a respeito disso, porque quando a gente fala de quem nós somos, a primeira ideia que nós temos na nossa mente é a nossa identidade. É aquilo que gera em nossos corações daquilo que realmente, da onde viemos, da onde é a nossa raiz. E o texto que o Senhor me direcionou para falar a respeito disso hoje é bem interessante, porque o culto inteiro, né, foi falado, primeiramente, Lúcia, aqui na sua oração, ela trouxe uma palavra falando a respeito desse texto. Na realidade, ela falou só 2 versículos abaixo do versículo que eu vou pegar. E depois, os louvores falando do eu sou, falando do Senhor falando com Moisés. E nós vemos aqui a palavra também, né? O pastor Marcos trazendo a palavra aqui, falando sobre Moisés declarando a palavra ao povo. Então, vamos falar sobre esse personagem chamado Moisés. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui um versículo, não feche a sua Bíblia, porque vamos continuar lendo esse texto, esse capítulo, mas o texto base de hoje, da ministração de hoje, é exatamente o versículo de número 11. Êxodo 3, 11, que diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 3, 11, onde diz, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta, quem é você? Amém. Queridos, é interessante essa resposta, essa pergunta de Moisés, essa indagação de Moisés ao Senhor, nós vamos entender melhor. Ela fala de todo um contexto que Moisés vivia, de todo um contexto da vida de Moisés. Não vamos falar com todos os detalhes com relação à vida de Moisés, porque nós levaríamos aqui umas 4 horas para falar a respeito, mas vamos dar alguns pontos a respeito da vida dele. Alguns pontos que leva literalmente a essa pergunta de Moisés, quando ele olha para o Senhor e diz, quem sou eu? Eu creio que todos saibam que Moisés é um hebreu. Porém, queridos, no momento em que Moisés ia nascer, no momento em que Moisés iria vir à vida, um decreto foi declarado lá no Egito, onde o povo hebreu estava cativo já há 200 anos. Eles ficaram 400 anos no Egito, 200 anos, de certa forma, como visitantes, mas depois disso, eles começaram a ser escravizados e ficaram escravos no Egito durante 200 anos. E foi nesse momento de escravidão muito forte, com o povo hebreu muito pressionado, que um dito do faraó foi dado, de que toda criança nascida a partir daquela data, hebreu, escravo, nascido naquela data, homem, tinha que ser morto. Porque o número dos escravos estavam crescendo muito. E um decreto do faraó foi declarado, foi dado. Todo menino nascido naquela época deveria ser morto.
Então, entenda que Moisés, naquele momento, quando a mulher, é claro que naquela época não tinha exame para saber se era homem ou menina, ultrassom, não tinha esse tipo de exame, e só sabia exatamente quem era quando viesse realmente à luz. E quando nós vemos a mãe de Moisés ficar grávida, eu fico imaginando, queridos, que na mente dela ficou aquela palavra, que não seja homem, que não seja homem, que não seja homem, que não seja homem. Entenda que Moisés, ele nasce já num momento muito especial da vida, onde, de uma certa forma, ele já nasceu rejeitado. E eu creio que todos aqui saibam que quando há uma rejeição do pai, mesmo com a criança no interior da barriga da mãe, essa criança já nasce com traços de rejeição. E Moisés nasceu já rejeitado. E não só a questão da rejeição que ele tinha, não só a questão da rejeição dos seus pais a respeito disso, mas a questão também de um decreto. Moisés já estava para nascer com um decreto de morte sobre a sua vida. Um decreto de morte. E Moisés nasce. Moisés nasceu, e a primeira coisa que a mãe deve ter perguntado, que quando o menino saiu, foi: é homem ou mulher? E, geralmente, quando nasce uma criança, independente do sexo, todos se alegram. Independente do sexo que for a criança, for menina, for menino, não importa. Os pais, as pessoas que estão ali servindo no parto, tudo aquilo, as pessoas se alegram, porque é mais uma vida vindo à luz. Mas naquele momento, quando Moisés sai, quando a mãe pergunta, é homem ou mulher? Naquele instante, eu fico imaginando o semblante de todos aqueles que ali estavam, olhando para a mãe dizendo, é um menino. É um menino. Ou seja, ele já nasceu com decreto de morte. E fico imaginando os dias se passando, a mãe, com certeza, fazendo tudo, tapando a boca do filho quando ele começasse a chorar, para que ninguém soubesse que existia uma criança naquele local, porque se existisse uma criança ali, se as pessoas descobrissem que existia uma criança ali, com certeza ela seria pega e ia ver que era homem, iriam matar aquela criança. Os dias foram se passando, mas houve um momento que não tinha mais como esconder aquela criança. Houve um momento que não tinha mais como esconder aquela pequena criança que tinha já nascido rejeitada e nascido debaixo de um decreto de morte. Pegaram aquela criança, colocaram num cesto, como todos nós conhecemos a história, e aquela criança foi colocada agora na sorte. A sorte. Foi colocada no meio do rio Nilo e jogada no rio Nilo, dentro de um cesto. Aquela criança foi parar entre a princesa, ali a filha do faraó, e ali foi tomado como filho dela, entre aspas, para ficar servindo no palácio. E é interessante que foi dado o nome daquela criança de Moisés. Eu não sei se você sabe o significado da palavra Moisés. Porque imagina o histórico que aquele jovem ele estava na sua mente. E é interessante que o histórico dele foi colocado sobre a vida dele através do seu nome. Que a palavra Moisés significa tirado do rio. E todo momento, queridos, eu fico imaginando hoje, a gente fica aí, hoje tem esse negócio de bullying, né? Hoje tem essa questão do bullying. Naquela época não era diferente de hoje. Hoje nós temos nome, antigamente também se fazia bullying, mas não tinha esse nome, né? Mas eu fico imaginando essa criança andando no meio daquelas pessoas lá do Egito, dos faraós, do filho do faraó, das pessoas ali da elite, e todo momento as pessoas olhando para ele dizendo, Moisés, Moisés, Moisés. Que não era simplesmente o seu nome, mas é a história da sua rejeição. Você foi tirado do rio, você foi tirado do rio, você foi tirado do rio.
E assim foi caminhando a história daquele jovem. Ele, rejeitado, com decreto de morte, e agora sofrendo de uma palavra constante sendo lançada sobre a sua vida. E logo o que acontece com ele? Depois ele retorna. A mãe dele é contratada agora como ama de leite para ficar com ele e para cuidar dele um período. Talvez você não saiba, mas uma criança, hoje a gente desmama a criança com quanto tempo? Quanto tempo aí, mamães? Hã? É até o 6º mês, né? Hoje, né? Naquela época ia até os 5 anos, amém? Amém? Naquela época era até aí, os 5 anos. Aos 5 anos, uma criança era declarada desmamada. E foi durante todo esse tempo que Moisés ficou em sua família. Moisés ficou lá na sua casa, na casa dos seus pais, vivendo, de certa forma, como um hebreu, entendendo quem ele era, entendendo a quem ele fazia parte. Ele fazia parte de um povo que era escravizado, e ele carregava tudo isso. Mas 5 anos se passaram, e ele foi obrigado a voltar aonde ele estava. A voltar da onde ele estava. E, queridos, ele começa a seguir a sua vida. Só que a gente tem que entender um pouquinho o processo também daquilo que acontece depois. Chega em determinado momento da vida de Moisés, que Moisés ele busca a sua identidade. Eu acho que todos nós buscamos isso. Todos nós, em determinado momento da nossa história, nós buscamos a nossa identidade. E Moisés também fez essa busca, ao ponto dele entender que ele era hebreu. E se ele era hebreu, ele não podia simplesmente viver a vida ou imaginar que a vida dele era a vida de um egípcio, era a vida daqueles que viviam lá no palácio. Não, ele era hebreu. E ele começou a pensar como hebreu. Ele começou a pensar como uma pessoa que fazia parte daquele povo que era escravizado. Tanto que, no primeiro momento que ele toma a sua identidade hebreia sobre a sua vida, ele sai e mata um egípcio, porque o egípcio estava maltratando um dos seus irmãos, um daqueles que faziam parte do seu povo. E agora nós começamos a imaginar o que mais acontecia sobre a vida de Moisés. Ele foi rejeitado, logo depois tinha um decreto de morte sobre a sua vida, ele sofria demais por sempre lembrá-lo de quem ele era, ficou até os 5 anos na sua família e depois foi arrancado da sua família para viver no local onde ele não desejava, numa família que não era dele. E agora, acima de tudo, ele era um assassino. E nós vemos Moisés nessa realidade. A realidade que, infelizmente, muitos de nós podemos estar vivendo também hoje. Infelizmente, hoje nós temos alguns aqui, pode existir, eu não conheço, não sei, estou simplesmente imaginando, que lá na certidão de nascimento tem o nome da mãe, mas não tem o nome do pai. Quantas pessoas, talvez, que estão aqui hoje, ou chegaram aqui hoje com uma vida passada, uma vida de rejeição, uma vida de decretos de morte, de situações complicadas sobre a sua vida. E a única coisa que sabem fazer hoje é fugir de uma realidade que, de certa forma, tem impressionado. E Moisés fugiu, literalmente. Moisés fugiu. Moisés, queridos, foi para tão longe, local tão longe, que os egípcios não conseguiam chegar lá. Moisés foi para o deserto de Midian. E lá no deserto de Midian, ele passou a ser uma coisa que ele nunca foi treinado a ser. Ele foi ser um pastor. Um simples pastor. A palavra de Deus fala que ele foi pastorear um rebanho que não era dele. Era o rebanho do seu sogro. E ele foi para aquele local. Simplesmente ele estava se escondendo daquilo que ele foi chamado para ser. Não vamos entrar em detalhes de como era a vida dele no deserto, mas algumas coisas são bem interessantes, porque
nesse momento do texto que nós lemos, foi o encontro de Moisés em um local muito específico, um local muito importante, muito interessante, não importante, mas interessante naquele momento. A sarça, queridos, ele vê uma sarça pegando fogo, amém? Todo mundo? Ok? Uma sarça pegando fogo, mas essa sarça não se consumia, ela não se queimava. Queridos, a sarça, para quem não conhece, a sarça é um arbusto não muito grande, chega nessa altura mais ou menos, e ele é muito espinhoso, que é comum no deserto onde ele estava. E era comum, literalmente, até por estar no deserto e até por ficar seca, bastante seca, era comum sarças pegarem fogo. Era comum, no deserto onde Moisés estava, sarças pegarem fogo, combustão espontânea. Mas o que não era uma sarça pegar fogo e não se consumir. Isso era estranho. Isso era bem estranho. Amém? Vamos voltar para o texto, então. Está lá, como nós estávamos falando, em Êxodo, capítulo 3, vamos continuar lendo. E diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1 de Êxodo 3. Moisés, está maluco. De Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Vamos continuar lendo, mas vamos dar uma paradinha aqui. Queridos, é bem interessante quando nós vemos esse texto. Como eu falei, era uma sarça como qualquer outra pegando fogo. Mas aquela tinha um diferencial. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Ela não era consumida. E é claro, queridos, que Deus, Ele nunca dá, como diz aí, ponto sem nó, não é isso? Tá? Nunca deixa pontas soltas. E é claro que, nesse momento, Deus também está falando com Moisés algumas coisas. A sarça, como eu falei, era algo comum no deserto. A sarça era algo bem comum. Principalmente aquela ali, que era bem espinhenta, ela era bem comum mesmo. O que Deus estava querendo mostrar para Moisés naquele momento é que Ele estava chamando Moisés para um lugar especial. Deus estava chamando Moisés e estava assemelhando Moisés àquela sarça. Uma sarça que estava no meio do deserto, que era comumente pega fogo e era consumida, como qualquer uma outra. Mas Deus estava chamando Moisés para viver algo diferente. De que mesmo no meio da simplicidade, Deus queria fazer algo dele muito especial. E nós começamos a ver, e talvez muitas pessoas possam imaginar, por que Deus pede para Moisés arrancar as sandálias dos pés. Queridos, é bem interessante quando nós falamos de sandália. Talvez você já tenha prestado atenção aqui quando entra na igreja, tem um tapete preto lá perto do portão e tem um tapete preto aqui na entrada da igreja. Você já prestou atenção nisso? Nunca prestou atenção? Mas tem um tapete preto lá, um tapete preto aqui. Esse tapete tem uma função. Ele não está ali simplesmente para enfeitar a entrada. Geralmente, lá fora, nós sujamos nossos pés com poeira. Lá no gramado, lá no estacionamento, tem aquele matinho, né, que vem no nosso pé. Aqueles tapetes ali, eles têm uma característica, têm uma utilidade. É quando entramos ali, a sujeira que nós trazemos da rua é para ficar ali dentro,
naquele tapete e, quando entrarmos, não trazer essa sujeira para dentro do local que nós adoramos ao Senhor. Como nós fazemos dentro da nossa casa. Antes de chegar, o que a gente faz? Entrar, a gente não bate o pezinho lá no tapetinho na porta, não é assim? Geralmente, né, as casas que têm esse tapetinho. A gente passa lá o pezinho para entrar na casa sem carregar a poeira da rua. Tirar as sandálias dos pés é exatamente isso que Deus estava querendo falar com Moisés, dizendo para ele: queridão, eu sei quem você é. Eu conheço o seu passado. Eu conheço os seus traumas. Eu conheço a sua vida. Eu sei aonde você pisou, eu sei aonde você caminhou. Mas uma coisa eu quero que você faça nesse momento: tire as sandálias. Deixe o seu passado para trás, porque hoje eu vou fazer algo diferente na sua vida. Deixe a sandália do seu passado para trás. Deixe a poeira que você carregou durante muito tempo lá atrás, lá fora, porque aqui comigo, a partir deste momento, eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. Eu vou fazer algo que nunca foi feito. Principalmente Moisés, queridos, porque não somente pelo histórico de vida dele, mas um histórico também da sua linhagem, um histórico também da sua tribo. Eu não sei se você sabe, mas Moisés era da tribo de Levi. Moisés, ele era um levita. Não que ele tocasse algum instrumento, não que ele cantasse, mas ele era da tribo de Levi. E o que isso tem a ver, pastor? Ser da tribo de Levi. Ah, querido. Ser da tribo de Levi, nascer na tribo de Levi, era literalmente ser amaldiçoado. Porque os levitas, eles tinham uma característica que eles gostavam muito de briga. Eles gostavam de sangue, eles gostavam de brigar. E por esse motivo, queridos, Jacó, o pai de todos eles, o pai de Levi, no momento em que ele abençoou todas as tribos, mas no momento em que ele pousou a mão sobre Levi para abençoar, ele não abençoou, ele amaldiçoou Levi, dizendo o seguinte: você tem sangue em suas mãos. E por esse motivo, você não terá herança na terra de Israel. Todos terão herança, menos você. Então, entenda, queridos, que ser levita naquela época era ser amaldiçoado. Ser levita era carregar sobre a sua vida uma vida sem herança, uma vida sem perspectiva, uma vida sem nada no futuro. Principalmente naquela época, porque o que se tinha de vida, o que se podia ganhar de dinheiro, por exemplo, era gado, era plantações, era a partir disso ter o seu sustento. Não necessariamente para ganhar dinheiro, mas simplesmente para se sustentar. E os levitas não tinham terra, eles não tinham herança, eles não tinham onde plantar, eles não tinham gado para poder servir a eles. Eles não tinham nada disso. Os levitas não tinham isso. E todo hebreu sabia: levita é povo amaldiçoado. Essa era a característica do povo levita. Essa era a característica do povo. Então, nós vemos aí, a partir do versículo 7, nós vamos até o 6. E disse o Senhor, no versículo 7, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, o povo do Egito, e também, o povo no Egito, e também tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles têm sofrido, ou estão sofrendo. Queridos, antes de continuar, uma coisa que eu esqueci de falar. O primeiro momento que o Senhor, ele fala com Moisés, o primeiro instante que ele fala com Moisés, no versículo 6, ele diz assim, o Senhor: eu sou o Deus do seu pai. Lembra que Moisés, ele não sabia quem ele era. Ele nasceu como hebreu, viveu como egípcio. Ele acabou entronizando sobre a vida dele uma vida hebreia, matou um egípcio por causa de um hebreu,
Depois, 2 hebreus estavam lá brigando, e ele vai apartar a briga. E aqueles hebreus que estavam brigando, eles olham para ele e dizem assim: e quem é você para separar nossa briga ou fazer alguma coisa desse tipo? Quem foi que colocou você como líder ou governador sobre as nossas vidas? Essa foi a palavra que ele tinha. Ele era agora rejeitado pelos egípcios e rejeitado pelo seu próprio povo. Mas a primeira coisa que o Senhor olha para Moisés e diz para ele: Moisés, eu sou o Deus do seu pai. Ou seja, eu sei quem você é, e você tem uma identidade, você tem uma paternidade. Ou eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu não sei, queridos, como você tem andado a sua vida e como você tem sentido, caminhado dia a dia. Mas o Senhor olha para você e diz: não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. E quantos de nós, às vezes, estamos com os nossos ministérios paralisados, aquilo que o Senhor tem entregado na nossa vida, simplesmente porque estamos como Moisés, vivendo, queridos, lá no meio do deserto, apacentando ovelhas que não são nossas, deixando aquilo que o Senhor realmente tem para nossas vidas, por causa de muitas coisas que o inimigo tem plantado sobre nós. Porque eu quero crer que você entenda que tudo isso foi o inimigo que plantou na vida de Moisés para tirar Moisés do foco, da perspectiva que Deus tinha para ele, como ele tem tirado aqui para alguns de nós. A palavra dos hebreus para ele, dizendo que ele não era líder, que ele não era governador sobre eles, tirou deles a perspectiva. Eu já ouvi o apóstolo Wagner falando muitas vezes aqui, de alguns líderes que já foram líderes de célula, que hoje nem querem mais saber de nada. Não querem mais caminhar nessa direção, simplesmente porque ouviu uma palavra de que ele não era líder, de que ele não era governador, que ele não servia para nada. E simplesmente retrocederam, deram passos atrás, e hoje estão vivendo no deserto, aquém daquilo que realmente poderiam ser. Aquém daquilo que realmente poderiam ser. Mas o que nós vemos nesse momento é Deus levantando a bola desse homem. No versículo 8, nós vemos a palavra do Senhor dizendo: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. E vem um texto que nós lemos primariamente. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? No versículo 12, e Deus afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você. Quais circunstâncias têm sido difíceis para a nossa vida? O que tem te paralisado? O que tem te parado? Muitos de nós, às vezes, temos medo de realizar muitas coisas. Eu me lembro, um tempo atrás, isso, bastante tempo atrás, não tanto, não sou tão velho assim, tá? Mas algum tempo atrás, melhorando, não sei quem fazia parte, não, aqui da igreja, aqui, né? Mas da igreja que eu falo, a época que tinha um som do pessoal cair, você orava, o pessoal caía. Quem lembra dessa época aí, levanta a mão. Levanta para eu ver, gente. Só isso, meu Deus. Tá? Então, eu conhecia muita gente, tinha muitos momentos, não tinha? A gente orava, o pessoal caía. Não estou, de forma alguma, falando bom ou ruim disso. Tá? Mas eu fazia parte de uma igreja, acho que na época nem obreiro eu era. Ou era alguma coisa assim, não era obreiro não, né? Tá ali, a minha esposa está ali atrás,
né? Para quem não conhece, o pastor André, que canta aqui, fica dançando, pulando igual uma macaquinha na hora do louvor, né? Ela tira o sapato do pé e tudo para dançar, né? Ficar no fogo do espírito, né? Então, eu estou confirmando com ela ali, para eu não ficar mentindo sozinho, amém? Então, ela me ajuda aqui. Mas estávamos lá, fazendo parte desse, acho que eu nem era obreiro na época, e foi um pastor, né, ministrar na igreja onde eu fazia parte, e na época tinha esse negócio de cair, de orar para o pessoal cair. Né? E o cara era bom desse negócio, gente. O cara era bom. Né? Chegou o primeiro dia lá, no evento, na igreja, ele foi lá, orou o pessoal, ministrou, ficou o culto todo ministrando sobre isso, e chegou no final, foi orar. Veio a igreja inteira na frente, cara, todo mundo queria cair na unção. Todo mundo. E ele ministrou e todo mundo caiu na unção. Todo mundo. E os obreiros, ou o pessoal que participava da igreja, não, porque tinha que estar ali ajudando, né? E só sei que no final do culto ele foi ministrar para essas pessoas que ajudavam. E eu era um desses. E quando ele foi ministrar, é claro, eu caí. Amém? Caí. Né? Caí. E só sei que ao final ele disse o seguinte, olha só, 2 pessoas aqui receberam a mesma unção que eu tenho de orar e o pessoal cair, que foi uma outra menina lá, que era a Márcia, e eu. E aí ele disse, olha, domingo que vem nós teremos ministração aqui de novo, só que eu não estarei em outro lugar. Um discípulo meu vai estar ministrando e vocês 2 vão ajudar no momento da oração. Tá bom. E começou, no outro dia, no outro domingo, a ministração ocorrendo. O rapaz ministrou, da mesma forma que ele ministrou, mas aí chegou no momento da oração, onde o pessoal ia cair no espírito. Amém? E aí ficou o pessoal aqui no meio, era ele que ia ministrar, o pessoal da esquerda era a Márcia que ia ministrar, e o pessoal da direita. Eu estou falando Márcia porque não tem problema, tá? Tá bem, Márcia? Se você estiver ouvindo aí, show de bola. Então, e eu fiquei com o pessoal da minha direita, para ministrar sobre eles. E aí começou a oração. O rapaz botou a mão sobre um, caiu. Sobre o outro, caiu. Sobre o outro, caiu. A Márcia colocou a mão sobre um, caiu. Caiu, caiu. Aí eu fui botar a mão, né? É óbvio. Botei a mão. Caiu? Não. Aí eu olhei para o lado assim. Botei a mão no segundo, caiu? Não. No terceiro? No quarto? Eu já estava ficando assim. Eu já estava até chamando aqui substituto. Mas aí, no quinto, querido, antes de eu levantar a mão, a pessoa... Aí não tem esse menino do pombo? Aí eu me enchi, olhei para os 4 primeiros. Pá, 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 pá. Não, igual dominó. Questão, queridos, é aprender a se deixar ser usado. Foi uma das primeiras vezes que o Senhor me utilizou de forma assim. E Deus faz quando Ele nos deixa, quando Ele clama para a gente ser usado, Ele quer nos usar, nós somos ferramentas na mão dEle. Eu tenho uma discípula aqui, tá lá de Maricá, está sentada lá no fundinho. Não vou chamar você aqui não, para ficar tranquilo. Ela já ficou assim, oh, meu Deus, eu vou cair. Não. Mas, eu não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, aqui na igreja, nós convidamos o evangelista, o pastor Tom Sampaio, para vir aqui. Quem lembra? Amém. Quem foi ministrado pelo pastor Tom Sampaio? Levanta a mão. Muitos aqui foram. E eu estava organizando o evento, e eu não podia nem vir aqui para ele orar por mim. Queridos, naquela época eu tinha um problema de coluna muito sério. Muito sério. Eu tinha hérnia de disco na L1, L2, L2, L3, L3, L4. Tá? Então, tinha 3 hérnias de disco. E tinha época que eu não conseguia nem andar, literalmente. Eu ficava assim, andava torto, por causa desse problema esse problema é igual um homenzinho torto, tá? Mas, graças a Deus, o Senhor me alcançou. E o que acontece? No dia
que o pastor Tom Sampaio ministrou aqui, eu não pude ser ministrado sobre ele, por ele. E ele ministrou algumas pessoas aqui, principalmente alguns pastores, que ele ministrou, e disse assim, olha, eu estou ministrando sobre vocês, a cura sobre problema de coluna, para quem tinha problema de coluna, e depois vocês vão ministrar sobre outros. O pastor Tom Sampaio ministrou sobre o pastor Lúcio, né, que está ali no fundo em pezinho, e logo depois eu vim e fui ministrado pelo pastor Lúcio. Fui ministrado pelo pastor Lúcio, e eu quero dizer para você, naquele dia em diante, eu nunca mais senti problema de coluna. Amém? Nunca mais. É claro, a gente é velho, de vez em quando dá uns treques, né, mas aquele problema crônico, né, que eu tinha, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E o que acontece? Eu tinha um grupo de estudo lá em Maricá, e minha discípula, que está ali no fundo, ela tinha um problema sério de coluna. E era sério mesmo, querido. Era muito sério. Ela tinha sido internada já, uma época, o marido sabe, né, que tinha que levar ela no colinho para ir para o banheiro, tudo, de um problema de coluna muito sério. E um dos dias que nós estávamos lá, ministrando a aula, ela chegou lá, acho que ela estava com uns 10 coletes, né, para ficar toda em pezinho, assim, e ela estava andando igual um rebozinho, né? E aquilo ali me tocou meu coração, e eu fiquei, poxa, essa menina com esse problema de coluna, e eu curado. Poxa vida, que chato. E quando eu estava voltando para casa, eu pensei a respeito disso. Eu pensei a respeito dessa situação. E o Espírito Santo foi bem claro comigo. Queridão, eu te curei. Mas eu não te curei para você simplesmente ser curado. Eu te curei para você curar outros. Então, ministra sobre ela a próxima vez que você tiver. Eu cheguei em casa, passei a mensagem para ela a respeito daquilo que o Espírito Santo tinha falado. Na outra semana, querido, ela estava igual aquele passarinho pedindo comidinha assim. Nós terminamos a reunião, a gente ia embora, ela, pastor, ora por mim. Eu esqueci. E naquele momento ela sentou, eu pedi para ela sentar e fiz exatamente da forma que o pastor Tom Sampaio tinha feito aqui. E como o pastor Lúcio tinha feito comigo. Orei por ela. Naquele momento, eu pedi que ela levantasse. Aí eu falei com ela, e aí, de 0 a 10, como está a dor? 2. Eu falei, não, ou é tudo ou nada. Volta aqui que a gente vai continuar orando. E orei exatamente como o pastor Tom Sampaio foi. 2, vaza. E o 2 vazou. Eu falei, levanta. E ela levantou chorando, porque não mais estava sentindo dor. Em alguns momentos na história dessa caminhada, eu falei com ela, olha, o inimigo vai tentar te enganar no meio dessa história, falando que você vai retornar, que a cura não foi real. O que literalmente aconteceu. Mas ela gravou a mensagem no coração dela e colocou no coração, eu fui curada. Eu fui curada. E uns 15 dias depois, se não me engano, nós fizemos um evento lá na casa onde nós fazíamos a aula, e a filha dela tinha caído no chão, na hora que nós estávamos indo embora, e ela abaixou, pegou a sua filha no colo, e eu olhei, literalmente, ela está curada. E hoje está ali atrás, amém? Para honrar o nome do Senhor. Eu não sou ninguém, queridos. Eu não sou ninguém. A única diferença, talvez, entre alguma coisa que acontece na minha vida que talvez não aconteça na sua, é simplesmente se deixar ser usado pelo Senhor. Moisés, nesse momento, ele não tinha perspectiva de vida. Ele, literalmente, ele olha para Deus e diz assim, quem sou eu? E talvez hoje você deva estar olhando e dizer assim, quem sou eu para ser usado como o pastor Jorge é usado? Tem algumas pessoas aqui que às vezes eu chamo para dar aula e fico com medo de dar aula. Fica amarelinho, gente, amarelo, amarelo. Não tem aquela lista do pica-pau que fica amarelo assim nas costas? Né, do desenho do pica-pau? Tem algumas pessoas que eu chamo para dar aula, dizem assim, não vou dar aula, não. Eu nunca vou conseguir dar aula igual o Senhor. Eu falo, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu sou único.
Eu dou aula do meu jeito e você vai dar aula do seu jeito. E a única coisa que vai ser exatamente igual nas nossas aulas, sabe qual é? Que nós dois vamos ser usados pelo Espírito Santo. É a única coisa que é igual. É a única coisa. E Moisés, naquele momento, simplesmente olhou para o Senhor dizendo, Senhor, quem sou eu? Nessa fala de quem sou eu, estava embutida nela todo o passado dele. Eu sou da tribo de Levi. Eu sou amaldiçoado de todos os lugares. Eu tinha um decreto de morte. Eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado pelos egípcios. Eu fui rejeitado pelos meus irmãos. Eu sou um assassino. Quem sou eu, Senhor, para ser usado? Quem sou eu? E a resposta de Deus para ele, parece que Deus simplesmente não leva em conta toda essa fala de Moisés. Parece que Deus não leva em conta tudo isso que Moisés está dizendo. A única coisa que o Senhor diz para Moisés, depois dessa fala dele, quem sou eu? É a seguinte, eu sou com você. Eu sou com você. E Deus, ele começou a dar sinais. Começou a dar sinais para Moisés, dizendo o seguinte, vai lá no povo, pega esse cajado que está na sua mão, joga no chão. No momento que ele joga o cajado no chão, o cajado se transforma em uma serpente. Ele com certeza dá um pulo para trás. E ele olha, e o Senhor fala, pega agora na cauda da serpente, e ela se torna em cajado novamente. Não sei se todo mundo lembra como era o capacete ou cheio de chapéu que o faraó usava. O que tinha no meio do capacete? Uma serpente. O que o Senhor estava dizendo para Moisés era o seguinte, queridão, vai sem medo, eu te coloco para governar, para controlar essa serpente que está aí diante de você. E logo depois, Deus dá uma outra estratégia. Diz para Moisés, Moisés, pega a sua mão, enfia dentro da sua roupa. Agora retira a sua mão. Queridos, como ele retirou a mão dele estava branca de lepra. Eu não sei o que você sabe ou entende com relação a isso, a lepra. Naquela época, queridos, principalmente na época de Jesus, que nós ouvimos bastante falar sobre isso, os leprosos eles eram lançados fora da cidade. Porque a lepra é extremamente contagiosa. Extremamente contagiosa. Hoje, a gente está no negócio de Covid, já bota mascarinha, fica todo mundo com medo, né? Bota máscara e tal, ninguém fica com medo de álcool em gel, mascarinha. Naquela época, querido, se tivesse lepra, era lançado no meio, fora da cidade, deixado fora da cidade. E ninguém chegava perto daquela pessoa. Porque se chegasse perto, era fatal morrerem. Estar com lepra, queridos, ia perdendo os membros aos poucos, até acabar com tudo, até a lepra entrar para o interior do corpo da pessoa e acabar com os órgãos internos. Mas, quando Moisés enfia a mão lá dentro da sua roupinha e tira a mão e mostra a sua mão leprosa, o que Deus estava querendo dizer para Moisés é o seguinte, queridão, essa é a sua vida. É assim que você se sente. Quando você enfia a mão dentro do seu peito e arranca a mão de lá, essa mão leprosa é aquilo que está dentro do seu coração. É dentro dessa pergunta que você faz a mim, quem sou eu? Mas agora eu quero te mostrar uma coisa. Enfia a mão de volta dentro do seu peito. E ele enfia. E quando ele volta com a mão está curada. O que Deus está querendo dizer para Moisés, está querendo para dizer para nós hoje, independente das circunstâncias que você vive, independente das circunstâncias que está o seu coração, o Senhor quer dizer para você, hoje eu quero restaurar a sua vida. Hoje eu quero restaurar você. Eu não sei, como eu falei, as limitações que você tem. Eu não sei quais são as suas limitações.
Eu não sei nem todas as limitações que eu tenho, mas eu tenho muitas. Eu tenho muitas limitações. Se você não sabe, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Se eu chegar em algum local, queridos, que eu não conheço ninguém, eu fico lá no cantinho, e vou embora do cantinho. Eu não me abro, eu não falo, eu sou extremamente tímido. Mas você pode dizer assim, caramba, como pode alguém tímido chegar aqui no púlpito e falar, ué, pastor Marcos é gago? Falou. Que tinha, ué. O pastor Lúcio também. Shalom. Amém? Se eles podem, por que eu não posso? Se eles podem, por que você não pode? O chamado hoje, eu vou ficar um bom tempo sem estar aqui. Eu vou ficar um bom tempo longe de vocês. Mas eu queria deixar essa última palavra. Queria agradecer ao pastor Lúcio por essa oportunidade de estar aqui ministrando, que foi ele que mexeu os pauzinhos para estar hoje aqui. Eu queria deixar essa palavra para vocês dizendo o seguinte: Deus é com cada um de vocês. Não só com relação às questões da igreja, não só com relação às questões espirituais, mas eu digo com relação ao seu trabalho, com relação à sua vida, com relação às coisas que estão diante de vocês. Eu estava numa situação financeira bem complicada mesmo. Algumas pessoas aqui me conhecem e eu não sou muito de expor problemas aos outros. Eu tenho também essa dificuldade de expor um pouco as situações. E eu estava rodando de Uber por aí, né? Estava rodando de Uber para ver se arrumavam uns trocados. E não é ruim, mas é um trabalho extremamente cansativo e extremamente perigoso. Eu ficava extremamente grilado quando eu via colegas nossos, né, de Uber, vendo assim, ó, fulano foi assaltado, morreu, né, fulano levaram o carro dele, colocaram na mala e levaram. Era meio-dia, era tal hora. E eu ficava extremamente preocupado com isso, mas não por mim, mas preocupado pela minha família. O que seria da minha família se eu não estivesse mais aqui? E chegou um dia que eu orei ao Senhor. Há muito tempo, queridos, que eu não trabalho mais na minha área. Não trabalhava mais na minha área. Eu acho que o único trabalho que eu fazia na minha área era aqui na igreja. Fazendo projeto daqui, fazendo projeto dali. E estava numa situação financeira muito complicada mesmo. E um dia, praticamente aí quase um mês atrás, pouco menos que isso, eu dirigindo, eu falei ao Senhor, tá bravo, tá complicado. Até porque eu tinha acabado de passar dentro de numa barricada de um local aí, conhecido, que começa com sal e termina com gueiro. E lá o rapaz me parou com a arma na mão para não mexer, não tocar em nada, porque se tocasse eu ia passar fogo, coisas desse tipo. E eu fiz uma oração ao Senhor, eu falei assim, Senhor, tá bravo, tá complicado, me faz voltar para o meu local de trabalho novamente, me faz voltar para o meu local, para o local que eu trabalhava antes, ou as questões que eu fazia antes. E no mesmo momento, queridos, um pouquinho depois de ter feito a oração, alguns minutos depois, um dos primeiros chefes que eu tive na minha vida nessa área, dos meus 16 aos 20 anos, mais ou menos, ele ligou para mim. Eu trabalhava com ele e com meu tio, que eles eram sócios. E quando ele ligou para mim, eu até pensei, cara, meu tio morreu. Mas ele ligou para mim
Minutos depois de eu ter orado. Jorginho, você quer me chamar? Tem uns trabalhos aqui para você pegar, você quer? E eu pago tanto por desenho para fazer. Você quer fazer? Meu irmão, Deus estava começando a receber as minhas orações e me respondendo. No mesmo dia eu deixei o carrinho de lado, fui trabalhar com ele, mas à tarde Deus me cria outra situação, onde lá nessa firma onde eu fui contratado, e já fui, terça-feira eu estou partindo, amém? Essa firma vai e me liga, só que vocês não entendem, queridos. Essa firma é de Goiás, a firma é de Minas Gerais, tá? Uma firma que com certeza trabalha bastante com mineração, projetos de mineração, e eu já trabalhei com projetos desse tipo. Essa firma é de Minas Gerais e vai prestar serviço para um outro local, para uma mineradora em Goiás. Minas, para quem não conhece, ele tem esse nome porque tem muitas minas. O trabalho de mineração em Minas Gerais é muito extenso. Tem muito trabalho desse tipo. E eu fico imaginando, será que não tem nenhum projetista civil em Minas Gerais para trabalhar com isso? Eles tiveram que chamar um cara do Rio de Janeiro para fazer isso? E eu tenho certeza que nesse momento era Deus tirando o dedinho do cara, quando ele estava escolhendo um profissional e falando assim, é esse camarada aqui que eu quero que você chame. É esse camarada que eu quero que você chame. E no meu coração, quando Deus falou isso, quando Ele perguntou a questão de perspectivas, de ir para Goiás, falou o salário, falou tudo. No meu coração, o que pesava não era o salário. No coração, o que pesava para ir para lá, alguma coisa, eu não falei para o pessoal da intercessão, que já oraram por mim, já vinham orando, já oraram por mim depois, era que Deus, no meu coração, tinha colocado um projeto, falando, eu tenho coisas especiais para fazer lá. Para você fazer lá naquele local. E logo depois se confirmou, porque eu pedi confirmação de Deus a respeito disso. E depois a irmã Cileia orou, o Senhor deu confirmação nesse sentido. O Senhor usou a pastora Maura, orou também, e parece que as duas estavam falando a mesma língua. E repetiu aquilo que o Senhor tinha falado em meu coração, de que, algo que eu já falei aqui muitas vezes, Deus não nos dá faculdade, não nos dá colégio, não nos dá trabalho, Deus sempre nos dá campo missionário. E lá em Goiás, Deus tem dado um campo missionário para mim. Eu sei que é por pouco tempo, em breve eu estarei aqui. Voltarei, estarei aí, sendo usado pelo Senhor, se Ele quiser, para continuar fazendo o serviço que eu faço. Mas uma coisa que eu quero que você entenda hoje, pela mesma forma que Deus me mandou para um campo missionário, fazer o trabalho dele, que eu não sei o que é, eu não sei com quem, eu não sei exatamente o que. O que eu quero dizer para você, que Deus está entregando para a sua vida também, nessa noite, um campo missionário. Mesmo que você olhe para nessa palavra que eu estou dizendo e falar a mesma coisa que Moisés falou. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para ser usado por Deus? Quem sou eu para fazer isso ou aquilo outro? Eu quero dizer uma coisa para você, querido, esquece agora quem você acha que você é. Eu quero que você fique agora na sua mente com aquilo que Deus diz que você é. O que Deus começou a falar com Moisés foi o seguinte: não importa quem você seja, o que importa é que eu sou contigo. E como foi falado aqui por Bruno, querido, Deus, quando nos leva para algum lugar, não é para sermos vencedores, porque nós não seremos
nós seremos mais que vencedores. Eu não sei que você sabe o que significa ser mais que vencedor. Ser vencedor, queridos, é pegar uma missão, é batalhar, é lutar, é fazer de corpo e alma com todas as forças para vencer aquilo e no final vencer. Mas ser mais que vencedor é muito mais do que isso. Ser mais que vencedor é se preparar, realmente se capacitar para fazer. E quando chegar lá, Deus já venceu por você. 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 Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus já venceu por você. Não importa, queridos, Deus já venceu por você. Todos nós aqui somos discípulos do Senhor. Todos nós aqui temos vidas complicadas. Que você poderia dizer: pastor, você não sabe a minha história. Você não sabe, pastor, a minha história. E eu quero dizer para você, querido, nem preciso saber da sua história. Eu não preciso saber da sua história. O que eu preciso saber e o que eu sei é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. E esse Deus que você serve está dizendo para você hoje: eu sou contigo. Eu sou contigo. E aí você pode dizer assim: legal, pastor, muito bom, muito bom, eu acredito nisso. Mas eu quero dizer para você, querido, também, todos nós somos chamados. E eu quero ser sincero para você. Me desculpe quem está aí na internet. Você não foi chamado simplesmente para ficar com o traseiro quadrado sentado numa cadeira de uma igreja. Não foi para isso que você foi chamado. Existe uma frase muito tremenda que eu ouvi Jesus Cristo falar uma vez, está ali nas suas escrituras. Quem ama Deus, levante a mão. Certa vez Jesus Cristo fez essa mesma pergunta. Fez essa pergunta a um camarada chamado Pedro. Todos nós aqui somos Pedros. Todos nós aqui somos Pedros. Porque Pedro, querido, significa pedrinha, uma pedra pequena, que será utilizada numa construção que o Senhor está levantando. Todos nós aqui somos Pedro. E certa vez, quando Pedro estava se achando da mesma forma que Moisés, porque ele tinha rejeitado Jesus Cristo, ele tinha estado ali pertinho do momento da crucificação, mas ele teve medo, deu passos atrás. Ele negou Cristo quantas vezes? E 3 vezes. O Senhor chegou até Pedro e disse: tu me amas? Por 3 vezes, Jesus Cristo retornou, ou reavivou o coração daquela pequena pedra. Eu perguntei para você: quem ama Deus? E todo mundo aqui levantou a mão, ou grande parte das pessoas que eu vi. Queria pedir que você levantasse a mão de novo. Só aqueles que amam a Deus. E fique com a mão levantada. O que Deus está olhando para você hoje, a resposta você já deu. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas?
Eu te amo, Senhor. E sabe qual foi a missão que Deus colocou sobre aquela pequena pedra? Você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Você está dizendo aí que me ama? Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. O Senhor está dizendo para você hoje que existe algo sobre a sua vida que vai mudar a história. Moisés, ele se deixou ser usado pelo Senhor, independente daquilo que ele era, independente da sua história passada, independente daquilo que ele foi. Ele saiu daquela posição que ele estava, queridos, e foi em direção ao seu chamado. Se nós formos olhar aqui tudo aquilo que Moisés disse com relação ao que ele não poderia fazer, que seria impossível Deus usá-lo. Mas mesmo diante de toda a sua incapacidade, mesmo diante de toda a sua inferioridade, mesmo diante de tudo aquilo que ele achava que não podia ser, Deus disse: eu sou contigo. E através daquele homem, Deus mudou a história de um povo. A partir daquele homem, aquele homem que não tinha capacidade, aquele homem que não sabia o que fazer, aquele homem que se achava totalmente inferior, ele passou a ser pastor de uma pequena igreja. Ele passou a ser líder de uma pequena igreja, que só tinham 2 milhões de pessoas. E o que você está fazendo hoje aí, sentado? Deus te chama hoje. E somente aqueles, eu quero ser sincero, somente aqueles que entenderam essa palavra hoje, eu queria que começasse a ficar de pé. E Deus fala para você também, você que está aí pela internet, você que está assistindo hoje no YouTube, eu quero dizer para você, queridão, queridona, Deus também tem algo especial na sua vida. Eu quero dizer para você, apóstolo Wagner, que está assistindo a gente aí agora, Deus é contigo. Deus é contigo. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você tem fé. Eu te conheço. Já andei contigo muitos dias aqui. Como você costuma dizer, já comi 1 quilo de sal grosso, 1 quilo de sal fino juntos. Hoje, Deus quer dar um start no seu ministério. Deus quer dar um start na sua vida. Moisés, querido, não sabia o que fazer. Ele não sabia como fazer. Ele não sabia nem por onde começar. Mas depois de todas as desculpas que ele podia dar, a resposta do Senhor para ele sempre foi: eu sou contigo. E Moisés não teve outra perspectiva de vida, não teve outra alternativa. Não teve outra alternativa a não ser sair do lugar onde ele estava.
dar um passo à frente e dizer: eis-me aqui, Senhor. Tem alguém nessa noite que pode dizer isso? Tem alguém hoje aqui nessa noite que pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei quais são as coisas que o Senhor tem para mim no futuro. Eu não sei para onde o Senhor vai me enviar. Não sei se vai ser para ficar junto lá com o pastor Jorge em Goiás. Eu não sei para onde o Senhor quer me mandar. Mas uma coisa eu tenho certeza: é que aonde eu estiver, eu sei que o Senhor vai ser comigo. E se é assim com você, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se mostra para o Senhor. Se mostra para o Senhor e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Moisés, quando se colocou diante de Deus, ele foi lançando a sua incapacidade. Quem sou eu, Senhor? Eu sou gago, eu sou frágil, eu sou bruto, eu sou tantas e tantas outras coisas que não vale nem a pena soltar aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, Senhor, que independente daquilo que eu sei, que eu acho que eu sou, o que eu faço hoje é me lançar em seus braços e dizer: faz em mim, faz em mim conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Eu gostaria que você fizesse isso agora. Começasse a lançar diante de Deus as suas incapacidades. Comece a falar com Ele: Senhor, eu sou assim. Eu tenho essas fraquezas. Eu tenho essas incapacidades. Transforme a minha vida. Faça-me ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu aceito hoje ser um missionário. Eu aceito hoje ser um missionário. Quer seja na minha casa, quer seja no meu trabalho, quer seja na minha escola, na minha faculdade, quer seja dentro da minha igreja, eu quero ser um missionário. Hoje, a minha vida está literalmente à sua disposição, Senhor.